Fala galera que me acompanha aqui no canal do YouTube. E aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem, gente? Tudo certo? Bom, vamos lá. As manchetes, eu acho que nos jornais elas queriam que fossem: o Internacional perde para o Vasco da Gama e entra na zona do rebaixamento, né? Porque mesmo depois de uma vitória importante, uma vitória em alguns momentos sem sustos, né? As manchetes foram a respeito das trocas feitas e que o Inter passou alguns problemas no final do jogo diante da equipe do Vasco. Vamos falar a respeito disso depois da vinheta. Mas antes de prosseguir com o vídeo, eu queria pedir para vocês se inscrever no canal, ativar as notificações, clicando no sino, deixar o like, comentar e compartilhar. Vamos lá então, meus consagrados. Vamos falar a respeito aí então da vitória do Internacional. Isso mesmo, o Inter venceu o Vasco por 2-1, por mais que o discurso tenha sido só em relação aos 15 minutos finais do jogo. 15 minutos, 16 minutos finais do jogo. Essa foi a discussão dos principais debates desta sexta-feira. Ninguém salientou a grande atuação do Johnny, a grande atuação do Fabrício Bustos, a belíssima, perfeita atuação de Alan Patrick, um time que cria, um time que envolve seu adversário. Não, ficaram apenas focados no momento de instabilidade do Internacional na partida, que é normal. Você tem um time titular e normalmente os titulares são melhores do que reservas, né? Afinal, tem essa diferença, né? Às vezes o pessoal não entende muito disso, mas tem essa diferença. O titular, ele é melhor que o reserva, né? E no futebol brasileiro, poucos times têm a possibilidade de ter dois times titulares ou ter 17, 18 jogadores titulares no seu elenco principal. Bom, o Internacional, ele tem um time titular, e um time titular muito bom, um time titular que está jogando por música, está jogando muita bola, foi muito bem no jogo contra a equipe do Vasco da Gama, mas claro que tem alguns problemas no seu banco de reservas, né? E são jogadores que não estão performando daquilo que eles já performaram e também não estão correspondendo ou mantendo o mesmo nível daqueles jogadores que estavam na titularidade do time. O que foi o jogo contra o Vasco? Foi um momento ali de estabilidade, foram 15 minutos de pressão intensa do time do Vasco. O Vasco pressionou, o Vasco amassou. Teve uma boa chance no chute cruzado, né, que veio da direita, se não me engano, do Gabriel Peck. O Rocher soltou e aí quase que o Payet chegou no carrinho colocando a bola para a rede, mas aí o Mercado teve uma recuperação fantástica. Parênteses, como tá jogando bola o Mercado, né? Disse depois da entrevista na zona mista ali que quer permanecer, ele e a sua família quer permanecer em Porto Alegre, então acredito que deva permanecer para 2024. Acho que é um grande jogador aí para ficar para 2024. E a partir desse lance aí, né, que o Mercado salva, o Internacional teve o controle da partida. O Internacional encaixou a marcação primeiro, né? Encaixou a marcação e no momento que encaixou a marcação, o time do Vasco não teve mais liberdade para fazer os passes curtos, as trocas e também a aproximação para chegar na área do Rocher. A partir daí, o Inter começou a jogar. A aproximação, time em bloco, time compactado, o Inter começou a pegar a bola e sair muito bem. Tudo começa com o Arangues e o Johnny se aproximando, aí você tem dois volantes próximos, sempre quando o Johnny pega a bola já tem o Arangues para dar a opção, já tem o Alan Patrick, já aparece o Wanderson na ponta, já tem o Maurício aberto pela direita, então, no momento que o primeiro volante pega a bola, o time se abre e dá várias opções pro volante fazer esse primeiro passe. E aí você tem vários jogadores com qualidade para dar sequência na jogada. Tem o Maurício, tem o Bustos no apoio, tem o Wanderson com drible, velocidade e passe, né, e assistência, e tem o Alan Patrick e toda a sua magia. O Inter começou a controlar o jogo, o Inter teve o domínio da partida e a partir, depois desse lance aí do Payet, do Mercado, né, e da defesa ali do Rocher, o Internacional começou a tomar conta do jogo e a jogar, né? Não, em nenhum momento fez aquele jogo maluco, aquele jogo de aceleração, aquele jogo vertical o tempo inteiro, não. Jogou o jogo, pegou a bola,
e mostrou pro Vasco: bom, agora eu vou jogar e tu vai me assistir a jogar. E foi o que aconteceu. O Internacional pegou a bola, o Internacional jogou e o Vasco apenas assistiu. E o Inter teve, né, uma chance com o Alan Patrick, que ele demora para fazer o passe pro Ener Valencia, ele é espetada pro Ener Valencia, que ia cair na cara do gol. Ele acabou, né, tentando a jogada individual e aí perdeu o time da jogada, e depois no passe maravilhoso para o Maurício, e o Maurício abriu o placar. E se o Inter já estava, né, 7 minutos antes mais à vontade no jogo, depois do gol ficou totalmente à vontade, e a partir do gol começou a mandar a partida, né? E aí o time do Vasco morreu, né? Porque o Vasco também tem esse problema, né? O Vasco tem a pressão toda do resultado, tá enforcado, tá dentro da zona do rebaixamento, então é um inferno, né, meus amigos? É um inferno. O time tenta fazer alguma coisa, tenta produzir alguma coisa, nada funciona, nada acontece, nada rola, é um inferno mesmo o que acontece. E aí, né, o time do Vasco acabou sucumbindo ao Internacional, e o Inter jogando, fatiando, entrando. Depois do gol do Maurício, o Valencia teve uma outra oportunidade, né, teve um impedimento muito mal assinalado pela Neuza Inês Bach, que ela não esperou o lance ser concluído, ela levantou a bandeira antes, e não era um lance claro de impedimento. O cara tá 5 metros na frente, não. Era um lance que precisava traçar a linha, mas ela acabou marcando o impedimento. Acho que se precipitou nesse lance. E o Internacional terminou com o controle total das ações no primeiro tempo. Inicia o segundo tempo com a mesma postura de controle de jogo, de posse de bola, de toque, e o Vasco foi tentar no ímpeto, foi tentar na força, tentar chegar, né, um gol. Começou de forma até certo ponto desesperada a lançar a bola lá para dentro da grande área, e aí ao perceber isso, o que faz o técnico Eduardo Cudê? Antes disso, até sai o gol, né? Saiu o segundo gol do Ener Valencia. O Inter já tinha tido 2 boas estocadas, mas não conseguiu concluir o lance. E aí depois sai o gol, né, do Ener Valencia, numa jogada feita pelo lado direito, né? A bola chegou pro Ener Valencia, o Ener Valencia invadiu a área, bateu pro gol, a bola ainda chegou a pegar o goleiro, mas foi morrer lá dentro, 2-0. Se o 1-0 já estava tranquilo, 2-0 ficou muito mais tranquilo. E aí o Inter ainda teve a chance 2 vezes com o Ener Valencia de fazer o terceiro gol, né? Numa jogada que ele acabou recebendo de profundidade, ele passou pelo goleiro, mas o goleiro conseguiu uma excelente recuperação, o Léo Jardim. Mas você vai ver que aí dos principais debates é que o Ener Valencia errou mais um gol, não de que o goleiro do Vasco conseguiu uma bela recuperação e conseguiu fazer a defesa. Depois teve um chute cruzado, né, que veio da direita do Igor Gomes, né, que o Ener Valencia acaba furando em bola e não conseguindo colocar a bola para o fundo do gol. Depois do 2-0, né, o Cudê, ele vê que o Vasco começa a bola longa. O que ele faz? Ele aumenta o seu sistema defensivo. Ele tira o Maurício, adianta o Bustos e coloca o Igor Gomes para ser o zagueiro lateral direito ali, né? Com a bola ele é lateral, sem a bola ele é zagueiro. Aí o Inter preenchia o espaço, fechava a linha de 5. E o jogo estava controlado, o jogo estava seguro. Obviamente, 30 minutos de jogo, nada estava acontecendo para o Vasco e o jogo estava tranquilo, estava na mão do Inter. O técnico Eduardo Cudê, ele precisa tomar decisões. E em alguns momentos essas decisões elas vão gerar algum sofrimento para o time. E foi o que aconteceu. Ele tirou, né, o Arangues e tirou também o Alan Patrick para colocar o Bruno Henrique e colocar também o Carlos Depena. O Bruno Henrique é um jogador que a gente sabe que é de muita qualidade. O Depena, ele já apresentou muita qualidade no próprio Inter, mas nos últimos jogos ele não tem ido tão bem. Então, né, gera também essa desconfiança por parte do torcedor colorado. Mas os 2 jogadores entraram. E aí, obviamente, né, a gente está falando do Alan Patrick e do Arangues. E aí entraram o Bruno Henrique e também o Carlos Depena. A qualidade cai, né? Consideravelmente a qualidade do Internacional acabou caindo. O Vasco foi no ímpeto, foi com tudo para cima. E eu acho que isso iria acontecer. Isso que é o X da questão. Eu acho que esse ímpeto do Vasco, essa tentativa do Vasco pressionar, né, o adversário, eu acho que ela seria com o Alan Patrick, com
o Arangues no campo, enfim, com todos os titulares do Inter no campo, o Vasco iria pressionar, o Vasco iria ir para cima para tentar chegar, né, ao seu ao primeiro gol. Né? E o Vasco conseguiu, o cruzamento foi feito da esquerda, né, a defesa falhou e aí o Alex Teixeira acabou colocando a bola para o fundo do gol. Teve um princípio ali de pressão do Vasco, né, 2, 3 bolas lançadas lá para dentro da grande área para tentar no tumulto alguma sobra, teve uma bola dividida ali que o Rocher conseguiu fazer a defesa, mas depois, né, o Internacional tentou 2 escapadas no contragolpe, o Vasco matou as 2 jogadas, os 2 jogadores que mataram a jogada já tinham cartão amarelo e o Vasco acabou terminando a partida com 2 jogadores a menos em relação ao Internacional. E a partir daí não teve sofrimento, teve alguns erros, né, individuais, alguns erros de execução, mas nada que chame atenção e nada que faça com que se criasse essa tempestade que a gente viu na imprensa gaúcha depois, né, de uma vitória convincente, de uma vitória importante do Inter, que abre 7 pontos para a zona do rebaixamento nesse momento. São 7 pontos para a zona do rebaixamento, são 9 pontos para o G6. Então o Inter está realmente no meio da tabela. Mas quem ouve, consome, quem escuta, né, as principais vozes do Rio Grande do Sul, acredita que o Inter perdeu o jogo, que o Inter foi dominado todo o tempo pelo time do Vasco e que o Inter, né, entrou dentro da zona do rebaixamento. Não dá para entender, cara. Não dá para entender esse discurso, né, de que, né, sempre procurar, né, o pior do time depois de uma boa atuação. Uma boa atuação que o Internacional fez. Claro que não foi uma atuação soberba, como foi no Grenal, como foi no jogo contra o Santos, que foi trucidadora a atuação do Inter, mas foi uma boa atuação. Foi uma boa atuação, foi uma atuação consistente de um time maduro que fez o resultado e em algum momento da partida resolveu se poupar. E vendo que os jogadores estavam se poupando, o Kudê, não, vou tirar esses caras, vou segurar porque esses caras precisam estar, né, descansados já para o jogo do próximo domingo. Tem uma sequência de jogos, o pessoal não olha muito isso, não olha muito essa sequência de jogos e sequência de jogos pesadas. É decisão uma atrás da outra. Só que não adianta, né, cara? O pessoal tende a criticar, critica. Então é um negócio muito complicado. Mas enfim, vamos ver o que né, o Internacional vai apresentar agora nesses 2 próximos jogos dentro de casa, contra o América, contra a equipe do Coritiba, agora no próximo domingo contra o Coritiba, depois vai ser contra o América. Precisa vencer, não tem negociação. Se vencer, torcer aí para na próxima rodada os times que estão à frente dele, né, darem uma tropeçada, aí o Inter já começa a olhar o G6 lá com mais possibilidades de apalpar esse G6. Nesse momento tá muito no imaginário, tá muito na expectativa e pela bola que o Inter tá jogando, dá para acreditar nisso, né? Dá para acreditar que o Inter possa chegar lá. Mas obviamente, né, cara, é preciso também, né, ter um pouco de consciência, de discernimento e tentar entender, às vezes, o que está acontecendo dentro do jogo. O pessoal já vai com a opinião formada e eles não querem saber da contrapartida ou qualquer outra justificativa. Eles apenas chegam com a sua opinião formada e nada de fatos apresentados, de informações apresentadas, faz com que esse pessoal mude a sua consciência. Então, é extremamente complicado isso, é extremamente nocivo, né, isso que está acontecendo. Mas, enfim, eu abri a televisão hoje, conectei no YouTube, e o pessoal que tem um pouco mais de engajamento, parecia que o Internacional tinha perdido o jogo e não tinha vencido no Vasco. Enfim, opiniões, mas tem algumas que eu vou dizer uma coisa, eles estão tirando lá daquele lugar. Um abraço a todos e até a próxima. Tchau!